Nesse vídeo eu vou mostrar 7 funções prontas que o Zano traz e que são muito úteis na criação de lógicas, na criação de cenários para você utilizar aí no seu dia a dia através do Zano. E se você é novo aqui no canal, eu peço para que você se inscreva e também ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos, lives, conteúdo que eu postar aqui no canal do YouTube e ter acesso a muitas informações sobre no-code, sobre ferramentas, sobre estratégias que eu vou trazer semanalmente dentro do canal. Se você não conhece nada de Zano, eu vou deixar aqui, ó, vai aparecer um vídeo que é um tutorial completo, um overview completo do Zano para você ter acesso e entender quais os benefícios, quais as características, por que você deve utilizar Zano nos seus projetos, tá ok? Então eu vou compartilhar minha tela e agora você já está vendo aqui a tela do Zano, onde que eu vou mostrar essas funções, como que você utiliza. Além disso, você pode ter acesso a um curso gratuito que eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo sobre Zano, para você aprender Zano e utilizar nos seus projetos e também ter acesso a muito desconto na contratação do Zano. Aonde que estão essas funções prontas que o Zano traz? Então, basicamente, aqui, ó, quando você cria um endpoint ou quando você cria uma função ou uma tarefa de background, o Zano traz essa estrutura, né? De input, as funções, que é a lógica, então aqui os dados que você vai receber, a lógica que você vai criar e a resposta que você vai retornar através, para quem chamou a API do Zano, o endpoint do Zano, ok? Eu vou clicar para adicionar uma nova função aqui na minha pilha de funções, né, na lógica, e aí o Zano traz alguns tipos de funções. As funções que eu vou falar nesse vídeo são o que ele chama de funções úteis, né, que ele traz para você utilizar na tua lógica. Então eu vou clicar aqui e aqui a gente tem basicamente, atualmente, 7 funções prontas, que são as pré-condições, cabeçalhos de HTTP, o sleep, que é um delay, para você capturar todos os webhook, quando você recebe via input, né, via uma chamada no seu endpoint, para você calcular a distância, para você debugar, né, de uma maneira mais fácil e para você retornar um resultado. Eu vou explicar ali um cenário de cada uma delas para você ver como que elas são utilizadas na prática. Então, eu montei aqui um endpoint, tá? Que chama pré-condição. E aí, o que vai acontecer nesse endpoint? Eu tenho aqui, ó, espero um parâmetro que é um CNPJ, e aqui eu tenho aqui uma tabela empresas, tá? Uma tabela empresas com alguns CNPJs aqui, tá? E aí, utilizando essa função de pré-condição, o que ela faz? Ela só deixa continuar a execução dessa função se a condicional que você colocar dentro dessa função pronta, ela for verdadeira. Então, basicamente, o que eu estou fazendo nesse endpoint, nessa função? Eu quero que esse endpoint ele retorne uma empresa baseada no CNPJ, como eu falei, que está cadastrado no banco de dados aqui do Zano. Então, ele vai receber o CNPJ como parâmetro, vai buscar na tabela, aqui ó, onde o campo CNPJ seja igual ao valor aqui ó, do input CNPJ, e aí ele vai continuar avançando, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, essa questão do cabeçalho que eu vou falar depois. Então, como que funciona? Nessa função pronta de pré-condição, o que ele tem a estrutura? Ele tem uma condicional, que eu coloquei aqui, e aí você pode retornar uma mensagem caso não seja verdadeiro, entendeu? Então ele só vai continuar aqui para baixo executando se isso daqui for verdadeiro. Então eu coloquei uma condicional dizendo que a empresa, né, a variável empresa que retorna ali da minha chamada no banco de dados, ele só vai, a pré-condição para ele continuar executando é que essa empresa não seja nula, ou seja, ele encontrou uma empresa baseada no CNPJ que eu recebi, tá? E aí, caso ele não encontre, o que vai acontecer? Ele vai dar uma mensagem personalizada, ó, o CNPJ, e aí eu tô mostrando aqui o CNPJ, tô substituindo aqui, ó, essa variável 2.CNPJ pelo valor do CNPJ que foi digitado e vou retornar o tipo de erro, not found, ele tem alguns padronizados aqui, mas você pode personalizar a mensagem de erro e colocar vários campos para retornar para o usuário. Então, vou fazer aqui o teste, ó.
coloquei aqui o CNPJ, ele retornou aqui, ó, passou tudo, retornou o valor da empresa, os dados da empresa, né, do cadastro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou digitar um CNPJ que não, vou tirar aqui uns dígitos, e aí o que ele vai acontecer? Ele não vai encontrar, e aí ele vai retornar, ó, o CNPJ, o número que eu digitei é inválido, certo? E aí, ó, ele já vai estar retornando essa estrutura. Ou seja, ele chegou aqui, viu que a empresa era vazia, ou seja, ele não encontrou a empresa através desse CNPJ, ele parou e retornou a função. Então, somente quando for verdadeira que ele vai continuar, certo? Então, essa é a primeira função que eu vou explicar. A próxima é essa daqui, para você setar um cabeçalho no header de retorno, ou seja, no cabeçalho de retorno, que você vai retornar através da API. Se você não sabe, né, qualquer chamada HTTP tem um cabeçalho e tem a estrutura, o corpo da mensagem, o corpo do retorno. E aqui a gente vai adicionar um cabeçalho, que é baseado em chave e valor. Então, coloquei aqui, ó, coloquei aqui a chave, novo cabeçalho, valor do cabeçalho, tá? Então, aqui você pode colocar qualquer estrutura. A chave, dois pontos, vou até colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. Chave, valor do cabeçalho, tá? Então, ele vai retornar isso. E aí, o que eu fiz? Eu tenho aqui, ó, no Postman, eu tenho essa chamada. E aqui, ó, eu tenho o corpo, né, que ele retornou, ó, aqui o CNPJ está correto, certo? Aqui, ele vai me retornar, ó, chave, valor do cabeçalho. Ou seja, às vezes você quer retornar um valor para quem chama a tua API no cabeçalho, isso é muito comum, de repente, algum dado, alguma métrica, você pode ver que você pode retornar através dessa função pronta. E aí, o que a gente vai fazer? Ó, vou colocar aqui outra. Se você for ver, esse CNPJ aqui, deixa eu colocar. Eu adicionei, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vou lá voltar no Postman. E aí vou executar. Ó. Não tem aquela chave, eu adicionei, ó, o Bubble ID, que é o quê? O valor que está aqui, ó. Eu simplesmente peguei esse ID e joguei no cabeçalho, tá? Para ser um exemplo. Mas poderia retornar aqui normal, só no corpo do JSON. Mas você tem essa função pronta para você facilitar. Você só coloca a chave valor que você quer e ele vai retornar. Ok? Então, esse é o segundo ponto ali de funções prontas desse vídeo que eu vou falar. Agora, existe uma outra função aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Já falei de pré-condição, cabeçalho e agora essa função sleep. O que é essa função sleep? Ela aguarda o tempo que você definir aqui em segundos. Isso daqui eu já tive que utilizar porque no back-end do Bubble, no workflow back-end, você não consegue colocar um delay entre uma etapa e outra. E aí eu tive que criar um endpoint igualzinho tá aqui em uma das minhas aplicações para que o Bubble aguarde o tempo que for informado, né? Então ele passa esse tempo de delay e aí continue a próxima etapa. Então, basicamente, como é que funciona? Ó, eu coloquei aqui um parâmetro delay e aí eu vou colocar aqui, ó, 2 segundos. Ó, ele vai guardar 2 segundos. Tempo de execução, 2 segundos. Vou aumentar. Eu passo aqui. 5 segundos. Ó, agora ele vai aguardar 5 segundos e vai continuar na próxima função, caso tiver ali na tua pilha de função aqui dentro do Zano. Então, basicamente, isso daqui você vai utilizar na tua lógica quando você precisa aguardar um tempo para executar a próxima etapa aqui da tua função, tá, ok? Então, esse é a função que ele traz de delay. A próxima, essa é muito utilizada, tá? Para você integrar sistema, trabalhar com webhook. Essa é muito utilizada. Deixa eu trocar aqui para um outro cenário, que é o quê? É quando você recebe o webhook de outras aplicações, tá? Um cenário muito comum. Então, qual que é essa função pronta aqui?
você tem a opção de definir vários. Ó, vou colocar aqui parâmetro 1. Vou colocar aqui, ó, e-mail, nome. Você tem como colocar vários campos para você receber, que você aguarda esses campos aí. E aí, quando é enviado esses campos, ele preenche esses valores aqui, certo? Mas quando você vai integrar com outro sistema, você vai receber o webhook. Eu vou dar o exemplo aqui da Hotmart, que é um gateway de pagamento para cursos online. Como é que você faz? Porque a quantidade de parâmetros, os parâmetros que eles utilizam pode ser diferente dependendo do webhook. E aí você não quer ter que criar aqui no input, ou se eles alterarem a estrutura, você tem que mudar aqui. O que você faz? Você pode deixar em branco, tá? Você pode deixar aqui em branco, ou com alguns parâmetros. E aí, através dessa função, que é getAllInput, ele vai pegar todos os parâmetros, e aí você vai definir como é que vem esses dados. Eles vêm na... Qual que é o tipo de conteúdo? É um JSON? É um formulário? Ou não é nenhum desse tipo? Geralmente vai ser JSON, tá? E aí, eu preparei... Deixa eu ver se está aqui. Ó, eu preparei aqui no Postman essa estrutura aqui de um JSON, que é um webhook que a Hotmart envia quando tem uma compra, tá? Aqui no caso, esse webhook é de boleto impresso, tá? Quando é gerado um boleto. Ele manda essa estrutura aqui. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só copiar aqui, é melhor. Então, aqui, e vou colar aqui, ó. Para debugar, vou colocar aqui dentro. A mesma estrutura que alguém via API ia chamar, tá? E enviar esses dados. E aí, o que eu estou rodando aqui, ó? Eu estou pegando e estou jogando todos os valores dentro desse webhook. E aí depois eu posso capturar esses dados dentro do webhook. Vou colocar aqui. E aí, ó, ele está me mostrando, retornando o webhook. O que eu quero fazer aqui? Ele jogou todos esses dados, tá? Do jeito que está aqui, ele montou um JSON, essa variável aqui virou isso que ele recebeu de entrada, tá? No endpoint. E aí, eu vou até utilizar aqui, ó, que eu utilizo muito, que é uma outra função, tá? Já vou mostrar aqui na prática, que é essa função de stop e debug. Você pode utilizar e utiliza muito quando você está criando uma lógica, uma função aqui no Zano. Então, o que ele faz? Você pode retornar aqui, ó, ele vai parar aqui e você pode retornar o valor da variável. Então, eu quero que ele retorne o valor da variável webhook, para você saber se ele está pegando o valor correto, se os dados estão corretos. Então, por isso que você vai utilizar muito. Então, vou colocar aqui. Ó, ele executou a primeira função e parou aqui e já retornou, tá? Ah, beleza, tá ok. O que a gente vai fazer? Agora eu quero saber o e-mail. Quero retornar a variável e-mail. E aí eu vou colocar aqui, ó. Ele está me mostrando o e-mail. Então, ele pegou dessa estrutura aqui, ó, webhook, data, cliente e o e-mail, que é essa, deixa eu colocar aqui, ó. Então, data, webhook, né, que é variável, data, cliente, e-mail. Então, ele foi 3 níveis. Essa é uma forma de você realizar. Eu prefiro utilizar de outra forma, que vai ser aqui, ó. Você pega o webhook, pega a variável, daí você vai dando get. Ou seja, ele vai pegando por níveis. Data. Então, vai fazer a mesma coisa ali que o outro. Qual que é a diferença? Eu já vou explicar. Data, producer. Opa, tá errado. Producer. E acho que é name. Então, get name. Então, prefiro utilizar nessa estrutura. Por quê? Se ele não encontrar esse caminho, ele vai setar null na variável. Aqui, se ele não encontrar, ele vai retornar um erro. Acabei não salvando, que vou ter que fazer de volta. Pronto.
fiz aqui, ó, então ele ficou nessa estrutura. É como se fosse webhook.data.producer.name. E aí eu quero saber se ele está pegando o valor correto. Eu vou utilizar essa função pronta, stop debug. Então, como eu falei, é muito utilizado aí, principalmente na hora da criação e quando você precisa debugar algo. Então, vou aqui, mando a estrutura, ó, produtor exemplo. Então, ele pegou, tá? Então, tem essas duas formas como de você capturar os dados dentro de uma variável que tem um JSON, tá? Então, criei aqui, ó, capturou todos os dados e aqui eu capturei dentro dessa variável, né, que foram todos os dados recebidos via webhook, né, via input, ele recebeu e aí eu peguei dentro dessa variável somente os campos que eu queria, né? Como eu falei, isso daqui é um JSON. E aí, ó, se eu quiser, eu posso agora fazer que vai estar tudo certo. Ó, tá aqui. E aqui eu estou mandando retornar o que ele recebeu, o que ele pegou dentro dos campos aqui. Então, é muito útil essa função quando você vai trabalhar com o webhook. E agora, para finalizar, eu vou te mostrar essas duas últimas funções, que para calcular a distância e para você retornar um valor no meio da sua função. Então, a primeira delas é para calcular a distância. Basicamente, você vai colocar latitude e longitude de um ponto e latitude e longitude de um ponto 2, tá? E aí ele vai calcular, retornar a distância em metros. Então, coloquei aqui, ó, já setei uns valores válidos aqui e ele vai calcular. Deu 7.517 metros a distância entre esses dois pontos. Ponto 1 da latitude e longitude 1, ponto 2, latitude e longitude 2. Só que eu quero que retorne em quilômetros, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando aqui, ó, pego a distância e utilizo o filtro de dividir por 1000. E aí ele vai me retornar aqui agora, ó, eu vou alterar aqui a distância aqui, ó, km. O que ele vai fazer? Ó, 7.5, tá? 7.5. Antes ele estava colocando em metros. E aí, por último, eu tenho essa função return, que é o quê? Imagine que você tem mais um monte aqui, ó, vou criar um monte de variável, tá? Tem um monte aqui de lógica, tem condicional, tem loop, ó, tem looping, vou colocar aqui, pronto. Coloquei um monte de lógica. Só que, dependendo da condicional, eu quero que retorne essa variável. Geralmente ele vai estar dentro de uma condicional, tá? Então eu vou colocar condicional se a distância em quilômetros for maior que 1. Se for maior que 1, ele vai retornar. Aí eu vou colocar aqui, ó, para ele retornar. Vamos ver se deu certo. Ó, tá aqui. O que ele fez, ó? Ele é muito parecido com o stop debug. Só que aqui, o stop debug é para você utilizar no momento de criação. E aqui o return é para ele não continuar executando. Isso daqui é recente. Antigamente, independente se ele já encontrasse o valor, já finalizasse a lógica que ele precisava aqui, ele ia continuar executando até o final toda a pilha de função. Agora não. Se atender a condição que você colocar aqui nesse caso, por exemplo, você já retorna e aí você não precisa ficar executando, ou seja, menos processamento. Então, basicamente, essas são funções prontas que você vai utilizar no seu dia a dia. A que menos eu utilizo, na verdade, é essa de calcular a distância, porque eu não precisei em nenhum cenário. Todas as outras eu utilizo muito em quase que todos os meus endpoints, porque ajuda muito e facilita. Isso é para você entender o quanto o Zano facilita a criação da sua lógica, da inteligência aí do teu negócio, do teu aplicativo ou da tua plataforma. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você quer aprender mais sobre Zano, eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei no começo, o link para você se inscrever e ter acesso gratuito e também desconto
no Zano, acesso gratuito ao meu curso e desconto no Zano, utilizando o link que está aqui na descrição, e também vou deixar aqui no final vídeos para que você continue aprendendo e se ambientando, entendendo como que o Zano pode ser inserido aí dentro dos seus projetos. Te aguardo no próximo vídeo.